e comecei a bater-lhe na palma das mãos, a soprar-lhe os olhos, a agitar-lhe o corpo entre meus braços, tudo procurando chamá-la à vida. E, com ela recolhida ao colo, assim prostrada e muda, continuei a murmurar-lhe ao ouvido as palavras mais doces que toda a minha ternura conseguia descobrir nos segredos do meu pobre amor. Ela começou a reanimar-se. Seu corpo foi a pouco recuperando o calor perdido. Seus olhos entreabriram-se já, respirando de leve. Laura, Laura. Afinal, senti as suas pestanas roçarem-me na face. Ela abriu os olhos. Laura. Não me respondeu de nenhum modo, nem tampouco se mostrou sobressaltada com a minha presença. Parecia sonâmbula, indiferente à escuridão. Laura, minha Laura. Aproximei os lábios de seus lábios ainda frios, e senti um murmúrio suave e medroso exprimir o meu nome. Oh, ninguém pode calcular a comoção que se apossou de mim. Todo aquele tenebroso inferno por um instante se alegrou e sorriu. E nesse transporte de todo o meu ser, não entrava, todavia, o menor contingente dos sentidos. Nesse momento, todo eu pertencia a um delicioso estado místico, alheio completamente à vida animal. Era como se me transportasse para outro mundo, reduzido a uma essência ideal e indissolúvel, feita de amor e bem-aventurança. Compreendi então que esse voo eterno de duas almas aladas na mesma fé era deslizar junto pelo espaço em busca do paraíso. Senti a terra mesquinha para nós, tão grandes e tão alavantados do nosso sentimento. Compreendi a divinal e suprema volúpia do noivado e de dois espíritos que se unem para sempre. Ela passou meus braços em volta do meu pescoço e, trêmula, uniu sua boca à minha para dizer que tinha sede. Lembrei-me da bilha d'água, ergui-me e fui, às palpadelas, buscá-la onde estava. Depois de beber, Laura perguntou-me se a luz e o som nunca mais voltariam. Respondi vagamente, sem compreender como podia ser que ela se não assustasse naquelas trevas e não me repelia do seu leito de donzela. Era bem estranho o nosso modo de conversa. Não falávamos, apenas movíamos com os lábios. Havia um mistério de sugestão no comércio das nossas ideias, tanto que, para nos entendermos melhor, precisávamos às vezes unir as cabeças, fronte a fronte. E semelhante processo de dialogar em silêncio fastigava-nos a ambos em extremo. Eu sentia distintamente, com a testa colada à testa de Laura, o esforço que ela fazia para compreender bem o meu pensamento. Interrogamos um ao outro ao mesmo tempo o que seria então de nós, perdidos e abandonados no meio daquele tenebroso campo de mortos? Como poderíamos sobreviver a todos os nossos semelhantes? Emudecemos por longo espaço, de mãos dadas e com as frontes unidas. Resolvemos morrer juntos. Sim, era tudo que nos restava. Mas de que modo realizar esse intento? Que morte descobriríamos capaz de arrebatar-nos aos dois de uma só vez? Calamo-nos de novo, ajustando melhor as frontes, cada qual mais absorto pela mesma preocupação. Ela, por fim, lembrou o mar.
Sairíamos junto à procura dele e, abraçados, pereceríamos no fundo das águas. Ajoelhou-se e rezou, pedindo a Deus por toda aquela humanidade que partira antes de nós. Depois ergueu-se, passou-me o braço na cintura e começamos juntos a tatear a escuridão, dispostos a cumprir o nosso derradeiro voto. Lá fora a umidade crescia, liquefazendo a crosta da terra. O chão tinha uma sorvedora acumulação de lodo em que o pé se atolava. As ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam a cada lado das paredes. Laura e eu, presos um ao outro pela cintura, arriscamos os primeiros passos e pusemos-nos a andar com extrema dificuldade, procurando a direção do mar, tristes e mudos como os dois enxotados do paraíso. Pouco a pouco foi-nos ganhando uma profunda indiferença por toda aquela lama em cujo ventre nós, pobres vermes, penosamente nos movíamos. E deixamos que os nossos espíritos, desarmados da faculdade de falar, se procurassem e se entendessem por conta própria num misterioso idílio em que as nossas almas se estreitavam e se confundiam. Agora já não era mais preciso unir as frontes e os lábios para trocar ideias e pensamentos. Nossos cérebros travavam entre si contínuo e silencioso diálogo, que em parte nos adoçava as penas daquela triste viagem para a morte. Enquanto os nossos corpos esquecidos iam maquinalmente prosseguindo, passo a passo, por entre o limo pegajoso e úmido, nós conversávamos. Lembrei-me das provisões que trazia na algibeira. Ofereci-as. Laura recusou-as, afirmando que não tinha fome. Deparei então que eu também não sentia agora a menor vontade de comer e, o que era mais singular, não sentia frio. Mas o lodo crescia e o bolor condensava-se de um lado e de outro lado, mal nos deixando uma estreita vereda por onde, no entanto, prosseguimos sempre arrastando-nos abraçados. Já não tateávamos o caminho, nem era preciso, porque não havia que recear o menor choque. Por entre a densa vegetação do mofo, nascia agora da direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem, enormes cogumelos e fungões, penuguentos e veludados, contra os quais escorregávamos como por sobre aminhos podres. Àquela absoluta ausência de sol e de calor, formavam-se e cresciam esses monstros da treva, disformes seres úmidos e moles, tortulhos gigantescos cujas polpas esponjosas, como imensos tubérculos de císticos, nossos braços não podiam abarcar. Era horrível senti-los crescer assim fantasticamente, inchando ao lado e defronte uns dos outros, como se toda a vida molecular e toda a força agregativa e atômica que povoava a terra, os céus e as águas, viesse a concentrar-se neles, para neles resumir a vida inteira. Era horrível para nós, que nada mais ouvíamos, senti-los inspirar e respirar como animais, sorvendo gulosamente o oxigênio daquela infindável noite. De tudo que vivia à luz do sol, só eles persistiam, só eles e nós dois, tristes privilégios naquela fria e tenebrosa desorganização do mundo. Meu Deus, era como se nosso nojento viveiro, borbulhando de lodo e de trevas, viera refugiar-se à grande alma do mal, depois de repelida por todos os infernos. Respiramos um momento sem trocar uma ideia. Depois, resignados, continuamos a caminhar para diante, presos à cintura um do outro,
como dois míseros criminosos condenados a viver eternamente.